agradecer, gente, porque esse pessoal é muito, muito especial mesmo. Aline, para a gente começar, né? Como você vê essa questão dos processos de RH de hoje comparado com as novas gerações? Como você entende essa mudança? Bom, antes eu queria agradecer também, mais uma vez, pelo convite. É sempre um prazer participar. Bom, eu entendo que a área de recursos humanos ela vem evoluindo bastante nos últimos anos, né? Nós estamos saindo de um RH processual, muito burocrático, né? Muito mais focado em processo do que nas pessoas, para uma área muito mais humanizada, para uma área onde a gente foca de fato no colaborador, na pessoa, né, desmistificando algumas coisas que a gente tinha antigamente, no sentido de, olha, para trabalhar em tal área, você precisa ser formado em uma área específica, você precisa ter 55 idiomas, ter feito 1 milhão de intercâmbios, a gente está desmistificando bastante isso. A gente entende que ambientes plurais e diversos trazem melhores resultados e eu acho que vai para além do aspecto social, que é algo que a gente também vem buscando. Eu acho que as empresas que não acompanharem esse processo de evolução, elas vão ficar obsoletas. Então, muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente fala assim, caramba, a empresa está super me dando uma oportunidade, quando, na verdade, é uma troca. A empresa, ela ajuda o funcionário, o colaborador, no desenvolvimento profissional, em contrapartida, ele traz para a gente também todo o universo dele. E aí, cada um tem o seu, né? Então, acho que o mais importante é ser você mesmo e as competências. A gente acaba tá saindo muito desse movimento de exigências para trazer um olhar mais humano e mais único para os processos seletivos. Obrigada, querida. Muito, muito importante isso que você traz, de tirar algumas coisas que são desses processos, né, que podem travar e perder várias potências no meio do caminho. Obrigada. E, Murilo, a pergunta agora, norteadora para você como foi participar de um programa que tinha uma proposta inusitada no formato de seleção de candidatos, que foi o projeto Coragem da Natura? Se você puder contar um pouquinho para a gente sobre a experiência? Claro, vou aproveitar primeiro para agradecer também pela oportunidade de estar aqui, sempre um privilégio, é um carinho imenso que eu tenho pela Aporé, por vocês, enfim, pelo tema em si, então eu fico muito honrado de poder contribuir de alguma forma, ajudar a pensar novos caminhos e possibilidades aí. Sobre o Coragem, assim, ele foi talvez a única proposta possível que me conectaria com uma empresa do tamanho da Natura e em uma posição enfim, de decisão, em uma posição de gestão. Foi um programa que, no ano que aconteceu, substituiu o programa de trainee, e hoje, depois de pensar sobre o programa, eu chego, enfim, à conclusão de que a maior premissa estabelecida, isso nem é algo que o pessoal que desenvolveu o programa disse, é uma leitura minha do programa, de que a maior premissa que estava estabelecida era de, em vez de avaliar privilégios, a gente pudesse avaliar competências no programa, né? Então, nessa substituição do programa, a gente não tinha nenhum pré-requisito, então, desde programas de training mais tradicionais, em que a gente vai ter lá a lista dos 55 idiomas, como a Aline citou, enfim, os intercâmbios, faculdade X em detrimento de faculdade Y, enfim, todas essas avaliações que foram usadas por tanto tempo, mas que, na verdade, avaliam mais privilégios e acessos do que necessariamente competências, né, do que necessariamente habilidades. Então, eles tinham perfis de pessoas que eles queriam atrair, nesse caso, pessoas que tivessem habilidades empreendedoras, porque a função era para ser intraempreendedor e ver caminhos de inovação na empresa, e uma premissa importante para isso era a diversidade, né, já que a diversidade ela é madrinha da inovação ali, pessoas iguais e com mesmos contextos acabam construindo soluções que não conseguem ser abrangentes, escaláveis, não conseguem resolver problemas de pessoas de forma mais efetiva.
Então, tirado todos esses pré-requisitos, as pessoas foram avaliadas pelo fit cultural com a Natura, pelas competências e habilidades que desenvolveram, e aí não fazia tanta diferença se você desenvolveu a competência da resiliência, do empreendedorismo, da proatividade no seu bairro, através de uma liderança comunitária, através de uma articulação, através, enfim, da forma que você lida com a tua família, ou se você fez uma viagem para fora do país para fazer um curso, enfim, em outro idioma, para aprender esse tipo de habilidade. O que importava era que você tivesse essa habilidade. Assim. Então, nem a graduação era um pré-requisito, que, inclusive, para mim, se fosse, eu também não teria participado do processo. Foram cerca de 22 mil pessoas que se inscreveram. Um dos aspectos da avaliação era uma história de coragem, então todo mundo devia contar uma história de coragem para participar ali do processo seletivo, e foi muito bacana. Dentre as 22 mil, 20 pessoas foram selecionadas. Eu tive o privilégio, a honra de ter sido convidado para compor esse time. Eu lembro que no processo seletivo, no dia presencial, né, na época a gente ainda podia aglomerar, fazer processos seletivos presenciais, a gente, saudades, né, Carol? Enfim, a gente fez um processo de passar o dia inteiro construindo uma solução, uma espécie de startup, em torno de um problema que a gente mapeou previamente. E, para mim, todos os conceitos eram muito novos, assim, desde o que era startup, do que era, enfim, MVP, ou sei lá, e eu fui me envolvendo, me jogando no processo ali. E quando chegou no final do dia, a gente teve um momento de apresentações, né? E foi muito interessante para mim a sensação de ver a galera se apresentando e tendo a certeza de que eu não ia passar no processo seletivo, assim, porque a galera ia se apresentar e naturalmente levantava as insígnias, né? Levantava as carteiras, e aí, do tipo, porque, sei lá, eu tenho uma empresa na Itália, eu cheguei ontem de viagem do Vale do Silício, eu, sei lá, e a galera ia dando as carteiradas que achava fazer mais sentido. E eu lembro que naquele dia eu tive certeza, assim, antes de me apresentar, de chegar a minha vez, eu falei, cara, foi muito legal passar pelo processo, aprendi pra caramba, mas não vou passar. Então, assim, só vou me conectar com a verdade mais essencial aí, tentar me apresentar no processo. Então, eu subi e falei, olha, eu cresci na Zona Norte, na Brasilândia, tenho muito orgulho dos meus pais, acho que minha identidade está muito atrelada nisso. Meu pai trabalha como porteiro de um prédio, mas foi pedreiro a vida inteira. Minha mãe cuidava de criança, acho que é daí que vem a minha questão de empreendedorismo, porque minha mãe cuidava de criança, vendia Natura, vendia Avon, e eu sempre fui me conectando com ela em tudo que ela fazia. E, enfim, estou feliz de estar participando do processo, sabe? Muito desse lugar do tipo, a minha história era o que eu tinha de mais valioso e eu me conectei com isso naquele processo seletivo, meio que na certeza de que não ia rolar. Mas quando eu passei no processo, eu lembro de chorar muito quando recebi a notícia de ter passado, por perceber que tinha valor na história, e aquilo foi uma chave que mudou para mim, assim, para o resto da minha construção profissional. Então, eu acredito que esse molde, né? esse gancho de ter vivido um processo seletivo, vindo de um universo completamente diferente, o período do coragem de adaptação, de conhecimento do mundo corporativo, da linguagem, da forma de estar habilitado naquele ambiente, ser uma pessoa negra naquele ambiente, ser uma pessoa negra sem graduação naquele ambiente, construir interlocuções internas, enfim, tudo isso foi um aprendizado gigantesco sobre acolhimento, desenvolvimento. Eu sou muito feliz pelo time da Natura que possibilitou isso e pelo time da Natura que acompanhou a gente durante essa jornada toda. E o que eu posso dizer é que talvez essa dica, esse insight de avaliar as pessoas a partir das suas histórias e a partir das suas competências seja o que a gente tem de mais precioso para a construção de formatos mais inclusivos, mais igualitários, mais justos de contratação, de processo seletivo, enfim. Acho que eu estou me empolgando, né? É isso, gente. Foi assim a minha experiência de participar do programa. A gente adora uma empolgação, Murilo. Fica à vontade. E acho que você estava falando empolgado e eu vi muitas carinhas aqui escutando empolgado também, né? Então, corações aí igualmente empolgados. Obrigada. E a gente ainda vai ter mais tempo para conversar. E, Alisson, você, queridíssimo de tudo, também tenho uma perguntinha aqui. E eu queria que você contasse como que foi participar de um programa que visa o desenvolvimento do jovem e apoiá-lo na busca de oportunidades no mercado de trabalho. Você contar um pouquinho, por favor. Bem-vindo mais uma vez.
Eu queria agradecer também, né, o convite, estar aqui. É realmente um privilégio muito grande, muito legal falar sobre isso. E aí, falando um pouquinho, né, como a Carol falou lá na mini bio, participei da primeira turma aí do Trampo Jovem. E aí, para ambientar vocês no que foi o Trampo Jovem, tem uma coisa que eu falei, acho que no nosso último encontro, no ano passado, que para mim é muito claro, é que os momentos que a gente tinha de reunião lá no Trampo Jovem, era como se você estivesse embaixo de um cobertor bem quentinho em um dia frio lá em João Pessoa. Cata sabe o que significa ser em João Pessoa. Então, era mais ou menos isso. Não porque era um lugar de conforto, assim, sabe, de comodidade. Era muito desafiador, mas era um desafio em comunidade. E eu acho que quando a gente fala de viver em comunidade é isso, sabe? Apesar de estar frio, a gente está juntinho, a gente se esquenta e a gente se sente bem. Então, acho que quando eu penso em um programa para desenvolver pessoas, isso é o que ele precisa ser. E foi o que a gente pôde vivenciar, né, no Trampo Jovem. Quando a gente pensa na realidade de um jovem periférico pensando em entrar no mercado de trabalho, porque parte daí, parte do pensamento, não é uma coisa tão simples. Parte de entender que aquele lugar é seu, entender que você pode ocupar aquele espaço. E aí, essa jornada ela é muito difícil, porque uma coisa que eu comentei bastante, né, durante essa jornada de um trampo jovem é que muitas vezes a gente olha ao nosso redor e falta referência sobre o que a gente precisa fazer, sobre o que a gente pode fazer, com aquilo que a gente viveu. O Murilo estava falando, né, agora sobre essa valorização das nossas experiências, da nossa vivência. E aí, quando a gente tá dentro dessa realidade, a gente não consegue enxergar isso, sabe? Então, é muito difícil a gente ter essa visão externa, de olhar para as nossas experiências, ter essa valorização daquilo que a gente viveu, conseguir enxergar esses aprendizados. E acho que essa experiência de participar de um programa que traz isso à tona, assim, mostra para a gente essa realidade, a gente consegue se perceber diante disso. Foi muito interessante, para mim foi uma jornada muito transformadora, né? A Carol também falou, hoje eu sou estagiária na Nexa, que faz parte do Grupo Votorantim, e aí eu entrei no estágio durante esse processo da Aporé, durante o Trampo Jovem, então sou um fruto aí do Trampo Jovem, dá certo, funciona muito, e assim, não foi uma experiência só transformadora no sentido de inserção no mercado de trabalho, sabe? Acho que algo que a gente falava constantemente era sobre isso, se perceber, se notar, se valorizar. Porque quando a gente não tem referências, é muito fácil que a gente se sinta realmente impostor onde a gente está. Então, quando a gente não consegue olhar ao nosso redor e ver pessoas que acreditam nisso também, a gente fica perdido, a gente não sabe para onde ir. Então, acho que é muito importante a gente ter programas como esse, né? Que nos unem com um propósito, nos orientam com um propósito. E acho que isso foi o mais importante na minha jornada. Obrigada, Alisson. Ai, é muito bom, gente. Tá aqui, fazer essas conversas, ver tudo isso que está acontecendo. É muito importante ver esses movimentos de pessoas reais, sabe? De histórias reais, de não ser aquelas histórias 1 em 1 milhão, assim, histórias reais de pessoas mesmo, e que só acontece por muito trabalho construtivo, muita derrubar paradigma mesmo, e tomar esse, como a Ana Lu sempre fala, esses passos de coragem mesmo, né? Inclusive o nome do programa é bem sugestivo, eu gostei muito. Gente, a gente aqui tá cheio de pergunta, tem um monte de coisa, mas o chat está aberto também. Para quem eu vi que tem alguns comentários legais olhando aqui. Então, por exemplo, do João que falou que o olhar de fora é para ajudar a ver o valor de cada um, o peixe não vê a água. João, é muito bom isso, realmente. A nossa autopercepção às vezes é distorcida e é legal ter pessoas que incentivem, isso é muito bom. O chat está aberto, a gente tem bastante perguntas, deixar a gente fica aqui, ó, só nesse papo, mas podem ir mandando também. Se vocês, então, enquanto vocês vão mandando, eu posso fazer mais uma, para vocês irem pensando, escrevendo aí no chat, que aí depois a Cata vai lendo. Essa pode ser uma pergunta um pouco mais geral. O que vocês entendem que o RH ou até os gestores esperam desse jovem, aí pode ir até um pouco essa pergunta mais para a Aline, e ao contrário também, né? O que os jovens estão esperando dessa empresa ou desse universo de trabalho? Como que se dá essas relações e essas expectativas?
Posso responder por parte do RH e depois o Alisson e o Murilo respondem por parte dos jovens, dos candidatos. Como eu tinha dito, a gente está em um movimento de desconstrução, mas é um processo, né? Se eu disser aqui que a gente vive uma maravilha, onde é super simples o acesso de jovens como eu, como o Murilo, né? De pessoas pretas, de pessoas periféricas, de pessoas nordestinas, como é o caso do Alisson, de tudo quanto é tipo de grupo minorizado, eu vou estar mentindo. A gente ainda está caminhando, né? Acho que 2020 foi um ano que teve muitos problemas, mas muitos pontos bons também. Eu pude perceber que o tema de pluralidade, de diversidade, teve muita visibilidade. Né? Na própria Move, onde eu trabalho, os próprios colaboradores deram start no comitê de diversidade, não foi uma iniciativa da empresa, foi uma iniciativa da galera. Então, assim, caramba, a gente, enquanto segmento industrial, é um segmento que, como o Alisson falou, não tem representatividade. Né? É um público massivamente masculino, com um perfil masculino específico, principalmente no Rio de Janeiro, que é chão de fábrica, então é um público operacional composto por homens do perfil Y. E a nossa unidade de São Paulo é um outro perfil também, que é todo mundo igual, né? Parece uma fábrica em série, a gente até costumava brincar com isso. Eu lembro quando a primeira vez que eu pisei na Move São Paulo, eu olhei e falei, caramba, não tem uma pessoa preta aqui nesse ambiente. E era um andar com quase 200 pessoas. Eu falei, bom, então acho que a gente precisa, de fato, começar a pensar em iniciativas que tragam essa diversidade, né? Porque deixar só no papel não adianta muito, mas é um desafio super grande, porque alguns gestores ainda têm aquela mentalidade antiga, como o Murilo falou, tem que ser formado na faculdade X, com a graduação Y, tem que ter, e eles falam de competência, como se competência fosse uma coisa que a gente desenvolve na faculdade, né? Ou na escola. Né, habilidades, assim. Então, eu acho que a gente começou a conectar muito com os nossos pilares de cultura. O que é um dos pilares de cultura da Move é o Mente Aberta. E aí a gente vai trazendo Mente Aberta para construir muitas frentes, né? Que é, de fato, trazer pessoas diferentes, com perfis diferentes, e não só de cor ou de orientação sexual ou de coisas que são mais padrões, né? A gente quer trazer pessoas com origens diferentes, de lugares diferentes, com histórias diferentes, para que a gente consiga construir soluções diferentes. Né, como o Murilo bem trouxe também, pessoas que têm o mesmo perfil, elas vão propor soluções parecidas, não vão sair da caixinha, né, porque elas nunca vivenciaram nada de diferente, é aquela realidade delas, aquela caixinha, né, então, às vezes a gente traz uma ideia ou outra, assim, enquanto time de pessoas de cultura, e os gestores falam assim, nossa, isso é muito disruptivo. A gente fala, não é disruptivo, é a realidade do Brasil, né, e aos pouquinhos a gente vai trazendo essas informações num processo muito consciente, porque também eu entendo que se a gente vai com muita pressa, a gente acaba também não promovendo um ambiente confortável para essa pessoa que a gente está trazendo, né? E aí, às vezes, corre o risco de ser um termo que eu ouvi uma vez e faz muito sentido, o único. Né? Aí você traz uma pessoa preta, um gay, um PCD. Então, calma aí, uma pessoa com deficiência. Tá, e aí essa pessoa com deficiência, esse gay e esse preto não consegue encontrar nenhuma outra pessoa onde ela se espelhe, né, num ambiente plural de fato. Ou a gente também está em um movimento muito forte de trazer não só quantitativo, mas qualitativo. Às vezes a gente traz muitas pessoas com perfil X para cargos de base. Não, eu quero olhar para o lado e ver um coordenador preto, um gerente, um diretor, uma mulher na diretoria, e a gente vai fazendo essas intersecções também, né? Não só a mulher, mas uma mulher preta, uma mulher com deficiência, uma mulher gay ou um homem gay, enfim. Acho que esse é o processo que a gente vem passando, assim, enquanto empresa, mas muito otimista, porque sempre que eu converso com outras empresas, esse é um movimento muito genuíno, né? De fato, trazer candidatos e pessoas muito mais conectados com a cultura, né, com o que a gente quer fazer enquanto empresa, do que necessariamente com formação ou coisas mais específicas. Acho que, falando agora, né, da posição do jovem, que está entrando no mercado de trabalho e tem muitas expectativas, né? Acho que primeiro a gente precisa parar e ouvir um pouco o jovem enquanto empresa. Acho que sempre que a gente se propõe a abrir um processo de estágio ou qualquer processo de seleção, a gente precisa ter isso muito bem alinhado, né? Quem eu vou selecionar e o que essa pessoa espera de mim. Então, acho que esse é um passo fundamental. Acho que as empresas têm avançado muito nesse sentido hoje. Sinto que se percebe muito mais isso, se olha muito mais para o jovem,
Mas acho que algo que o Murilo falou, que você estava falando, Aline, é sobre essa percepção das experiências, sabe? Acho que é uma mudança, é muito lento, né? A gente viveu uma vida inteira olhando para competências técnicas, olhando para um perfil X muito bem delineado de quem deveria assumir certos cargos. Então, não é uma mudança simples de se fazer, mas ela precisa acontecer. Então, quando eu olho para a minha situação, então, um jovem lá da Paraíba, lá de João Pessoa, muito distante daqui, periférico, e aí quais são as minhas expectativas para o mercado é justamente esse reconhecimento, sabe? Dessa diversidade de experiências. Porque às vezes a gente olha para certas experiências e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso para a gente não cair em dois grandes extremos, né? Ou a gente romantizar a experiência e achar que está muito bom para o jovem periférico, que não tem acesso ao mercado de trabalho, que tá tudo bem ele sofrer muito porque ele se desenvolve muito. Não. A gente não pode pensar assim, mas a gente também não pode cair no outro extremo, que é desvalorizar essa experiência, sabe? Então, algo que a gente estava comentando há uns dias atrás é que talvez esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele não tenha feito 3 intercâmbios e aprendido 3 idiomas, mas ele aprendeu uma série de outras coisas dentro da vivência dele na comunidade que ele vivia. E aí, acho que a grande expectativa é como é que a gente pode aproveitar isso dentro da empresa, sabe? Como é que eu entro dentro da empresa e acho lugar para que essas potencialidades que eu desenvolvi sejam, de fato, usadas e reconhecidas. Porque, às vezes, o mercado ele se abre muito durante a seleção, na questão de reconhecer experiências de vida, mas no trabalho, no dia a dia, na prática, isso não é usado, isso não é experimentado pelo jovem que entra no mercado de trabalho, sabe? Então, acho que ter essa visão para o desenvolvimento depois do processo seletivo também é algo que a gente começa a pensar, porque senão a gente faz isso que a Aline estava dizendo, começa a botar para dentro e a gente não tem uma estrutura para receber essas pessoas com experiências diversas, né? E essas pessoas elas vão começar a ser sufocadas dentro da empresa pela competência técnica. Então, dentro da empresa só vai progredir de cargo quem tem aquelas competências técnicas, só vai ter as melhores oportunidades quem tem a competência técnica, e essa pessoa vai estar estagnada dentro da empresa. Então, ele vai ser um jovem inserido em uma posição fixa dentro da empresa. E eu acho que isso é o que ninguém quer, né? Ninguém quer viver a vida toda parado em um lugar. Então, acho que a gente está vivendo essa mudança de mentalidade, de se abrir quanto a processo seletivo, mas acho que está começando a chegar a hora da gente olhar para o passo seguinte, começar a pensar em inserção e inclusão dentro do dia a dia da empresa. Vou puxar, então, e continuar aí dentro da reflexão do Alisson, cara. Eu lembro de ter participado em 2019, eu acho, de um evento de RH grande, tinha umas 400 pessoas, pessoas C-nível e de liderança de diversas empresas do mundo corporativo do Brasil, né? Empresas grandes, relevantes. E o debate daquele evento era a construção do futuro das empresas, do tipo assim, o que vai ser o futuro do RH, o que vai ser o futuro das corporações, era uma grande cocriação entre jovens e pessoas mais sêniores e tal. E assim, para mim foi inevitável ter participado daquele evento e perceber que, fora eu, dentre as 400 pessoas, tinha, sei lá, mais umas 2 pessoas negras. E que eu encontrei elas quando eu fiz uma fala comentando o fato de que eu era a única pessoa negra pensando no futuro das corporações, e elas levantaram a mão lá no fundo lá do galpão onde a gente estava reunido. Eu falei, olha, tem mais 2 comigo, não estou sozinho no evento debatendo essa construção. Eu acho que isso dá uma dica para a gente sobre essa forma de diálogo, de inclusão, de construção, e de desenvolvimento. O que nos une, enquanto maiorias silenciadas, não é só a dor ou a exclusão ou o que a gente viveu enquanto processo social ao longo do tempo, né? Ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade. O que nos une não é só o sofrimento ou a escassez. O que nos une também é potência.
sabe? O que nos une também é a construção. A gente viu no período da pandemia a organização que Paraisópolis fez para poder se organizar durante o período para cuidar do acesso à alimentação, do acesso a remédio, para cuidar uns dos outros, elegendo um presidente de rua por cada uma das ruas ali, e que eles tiveram resultados melhores do que o da cidade, tipo, a nível expandido, porque eles se organizaram enquanto movimento comunitário, sabe? A gambiarra enquanto conexão de inovação é uma potência que a gente se encontra. A lâmpada de Moses lá, que deu início e inspirou ali o projeto do litro de luz, em que um moço, ele fura o teto da casa, bota uma garrafa PET com água e com cloro, e aquilo se torna uma iluminação de graça e que potencializa o potência daquela casa e consegue levar energia para um monte de lugar em que não tinha energia, em que eles não tinham acesso à luz elétrica. Então, tipo, esse tipo de movimento que a gente fez desde sempre, e assim, o que a gente hoje reconhece como empreendedorismo, como proatividade, assim, as mulheres pretas periféricas chamavam de sobrevivência, faziam isso para construir e constituir família, sabe? O que a gente se organizou enquanto comunidade ao longo desses períodos todos, em processos de aquilombamento dos mais diferentes tipos na análise sociológica, acho que principalmente de São Paulo, na minha memória aqui, a gente consegue perceber o quanto a potência que nos une também. Então, o que eu acho que deve acontecer não é necessariamente uma construção de um novo discurso, de um novo diálogo, uma inclusão à força desse tipo de pessoa dentro do ambiente, essa coisa do preto totem ou do preto único, como a Aline trouxe. Não acho que é sobre baixar a régua, né, como alguém já citou, do tipo, para incluir. Eu acho que é sobre mudar a régua, é sobre mudar o óculos. É sobre você começar a enxergar as pessoas a partir das potências e não dos privilégios. Essa é a dica assim, do contexto. E aí, quando essas pessoas estão dentro, que você consiga dar vazão, dar espaço para que essas pessoas ocupem com a sua potência a construção para a orientação da empresa. Assim, não é sobre ser bonzinho. Existem estudos que comprovam que empresas com maior diversidade são empresas com melhores resultados. Empresas que têm mulheres comandando têm maior lucro. Não é sobre ser bonzinho, é sobre uma estratégia de negócio, é sobre uma forma de desenvolvimento dessa população. Então, o que eu penso há a necessidade de olhar para a atração e seleção, com certeza, mudando a nossa régua, mudando o nosso formato de atratividade e às vezes, os nossos preconceitos para conseguir constituir os nossos vieses inconscientes para conseguir atrair essas pessoas, e é necessário a mudança na forma de desenvolvimento, que é aquela parábola, né? Se você avaliar um peixe pela habilidade de subir em árvore, ele provavelmente vai ser um fracassado a vida inteira. Mas se você avaliar ele pela habilidade de nadar, então, assim, extraiam a maior potencialidade da juventude que está ali construindo a orientação e destino das empresas, sabe? Quando a gente vê movimentos de empresas fazendo políticas afirmativas de vagas que formam líderes exclusivas para pessoas pretas, exclusivas para mulheres pretas, posições de liderança em que existe a restrição de que aquela vaga vai ser preenchida por uma mulher preta, vai ser preenchida por um homem preto, é porque existe a construção e a necessidade de que no formato estrutural em que a gente está organizado hoje, isso ainda seja imposto. Mas eu acredito que se a gente for capaz de destruir os vieses e formar novas formas de avaliação, novas formas de desenvolvimento, a gente não vai ter mais necessidade disso, porque as potências vão emergir, elas existem. Não é sobre necessariamente apenas desenvolver, as potências estão aí, é só mudar a nossa forma de enxergar esse contexto. Então, enfim, acho que é isso. Eita, papo bom, minha gente! Obrigada pelas falas. Acho que a gente vem aqui abrir o espaço mesmo, né, para poder trocar, ouvir. É muito, muito maravilhoso poder ouvir vocês e poder trocar. E a gente está vendo aqui no chat várias perguntas, né? Andréia arrasou, nossa rainha das perguntas. E muitas das perguntas aqui, dando uma conectada entre elas, assim, elas estão falando sobre essa questão da empregabilidade. Acho que vocês já falaram um pouco, tanto a Aline, quanto o Alisson, quanto o Murilo,
mas André, eu vou pegar a sua pergunta, vou dar uma transformada aqui, mas unindo um pouco algumas perguntas que você fez. Uma é sobre como que as pessoas, né, elas podem contribuir para que os jovens cheguem a essa vaga de emprego. Eu não sei se você está falando dentro de uma organização ou fora, Andréia, mas depois você escreve por aqui, mas eu vou supor que você está dentro de uma organização. Então, como é que as pessoas que estão dentro da organização também podem apoiar? Acho que a Aline trouxe essa questão, né, de montar o comitê de diversidade, mas quais são outras coisas que as pessoas podem fazer? E também ela falou sobre um vídeo educativo para as empresas, né, e os jovens sobre esse valor de história de vida. O que vocês acham sobre isso? Acho que hoje a gente aqui também vai trazer muitas novidades para vocês. Daqui a pouquinho, a gente está ansiosa para contar tudo. Mas primeiro vamos ouvir de vocês aí o que vocês acham sobre tudo isso, como é que as pessoas já apoiaram vocês dentro da organização e como que elas podem apoiar ainda mais, né? Posso começar. Uma vez eu vi um post no LinkedIn que eu achei muito interessante, que era assim, uma profissional de atratividade, de recrutamento e seleção, pedindo indicações de pessoas pretas. Assim, a cada processo que ela abria, ela direcionava para um público específico, né? E ela fazia essa captura ali das indicações dentro do LinkedIn para esses grupos. E dentro das empresas, eu acho que, bom, considerando aí a pergunta, né, pensando em como que cada um pode contribuir, eu acho que vai para além do time de recursos humanos. Acho que todo mundo tem esse poder, né, de indicar, de ter esse olhar mais inclusivo, de ter esse olhar, como o Murilo bem trouxe, de reconhecer que a gente vive numa estrutura, né, que privilegia determinadas pessoas em detrimento de outras. Então, toda vez que a gente for fazer um processo seletivo, toda vez que a gente for indicar, trazer esses perfis, né, trazer à tona essas discussões. Hoje acontece muito já na empresa que eu trabalho. Então, algumas vezes a gente abre o processo seletivo como normal, nem toca no tema de diversidade, porque a gente primeiro quer fazer um macrozão e depois a gente vai comunicando junto aos gestores, né, num processo. A gente fez um treinamento de viés inconscientes, então a gente vai desdobrando, conversando um pouquinho com cada grupo, e os próprios colaboradores falam, caramba, eu quero indicar um perfil X ou um perfil Y, porque hoje na Move a gente não tem, hoje na área a gente não tem, ou eu percebo minha área muito igual. Então, eu acho que esse é um movimento que todo mundo é responsável, né? E se cada um fizer um pouquinho, se cada um criar essa consciência, esse cuidado com o outro, esse olhar mais social, esse olhar mais de grupo, a gente consegue chegar mais longe. Então, acho que não existe muito receita de bolo. De fato, ter a escutativa para escutar o lado do outro, né? No sentido geral, porque são vários grupos e várias histórias, e sempre que possível ajudar de alguma forma nessa construção, né, de um ambiente onde haja mais diversidade, mais pluralidade. Antes de você começar, eu só vou jogar mais uma pimenta aí no caldo, que o Buiú, nosso querido parceiro aí do Viela, maravilhoso, mandou... Muito feliz que você está aqui. Mandou uma pergunta também, que acho que já tem a ver, que também fala sobre a gestão, né? Como é que, nesse caldo todo de pessoas querendo ajudar, querendo apoiar, mas uma gestão que dá uma travada, como que a gente consegue fazer para lidar com esses ambientes que são mais fechados, assim? A pergunta do milhão, né? Mas vamos lá. Era isso que eu ia dizer. Falei, acho que esse norte aí, essa pergunta do milhão, é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente soubesse responder da forma assertiva, a gente teria a solução para um monte de coisa. Mas acho que tem algumas pistas. Eu penso que, assim como a Aline pontuou, não é uma responsabilidade exclusiva do RH, apesar de haver uma grande responsabilidade no RH. O RH como, assim, pioneiro da inovação, pioneiro da atração, pioneiro do desenvolvimento dentro de uma corporação, acho que tem uma grande responsabilidade,
mas existe uma coisa que perpassa quase toda a responsabilidade dos colaboradores da empresa. A gente ainda vive um cenário no país, e no mundo corporativo isso se reflete, em que existe baixíssimo conhecimento acerca desses assuntos, em que existem ainda muita gente que não acessa esse tipo de debate e que acha que tudo isso é um grande mimimi, que tudo isso é uma grande bobagem, e tem gente que acha isso de forma maldosa, enfim, apesar de entender todo o contexto, são pessoas que ainda têm esse posicionamento, mas tem gente que tem esse tipo de pensamento, de posicionamento, por falta de informação, porque não conhece como esse processo acontece. E existe sempre a possibilidade de, enquanto colaborador de qualquer instituição, a gente fazer o processo de auxílio das pessoas no acesso a esse conhecimento, num processo de letramento racial. Se você é gestor de uma área, isso facilita ainda mais. Assim, você conseguir possibilitar que o seu time tenha acesso a esse letramento, que você consiga possibilitar vivências diferentes para o seu time, que nos projetos que você constrói, nas pessoas que você contrata, nas empresas que você contrata, você possa ter o critério de olhar para a diversidade daquela empresa, para quanto aquela empresa se preocupa com esses critérios, para que isso se fomente em outros universos. Eu acho que existem algumas possibilidades de atuação que está no âmbito do indivíduo e que, enfim, pequenas empresas, inclusive, conseguem construir dentro desse cenário, que é a questão de ser antirracista. Assim, num país que é estruturalmente racista, né, como a gente ouve a citação com frequência, não é suficiente não ser racista, é necessário ser antirracista. E ser antirracista está atrelado também a compartilhar conhecimento. Existe uma coisa que a gente percebe que acontece, é que Narciso acha bonito o que é espelho, né? Então, quando existe o processo de contratação, às vezes o gestor, enfim, a pessoa que está auxiliando na atração, eles acabam contratando pessoas semelhantes. Existe aquele quem indica. Então, você indica o amigo do amigo e aquele amigo é branco, porque a sua bolha é branca, porque você é uma pessoa branca, privilegiada no país. Então, assim, essa relação do quem indica, essa relação do achar bonito, que é muito parecido comigo, mas é que a gente teve uma sinergia, eu não sei explicar, mas aquele fulano, eu não sei explicar, mas a energia não bate, parece que tem alguma coisa. Cara, tem viés inconsciente que transforma as pessoas pretas no Brasil em suspeito padrão. A gente tem aí pesquisas falando de algoritmos que entregam menos o conteúdo das pessoas pretas na internet. Então, assim, você precisa reconhecer esses vieses e começar a pensar, se eu tenho a oportunidade de indicar alguém para uma vaga, eu preciso fazer disso também uma oportunidade de me conectar com essa causa e com essa transformação necessária e indicar uma pessoa preta, indicar uma pessoa LGBT, indicar uma pessoa periférica, indicar pessoas que às vezes não estão atreladas nesse universo. Sobre a pergunta do Buiú, o que eu penso, cara? Penso que a gente, aos pouquinhos, vai transformando e construindo a realidade onde a gente quer viver, e há sempre a possibilidade da gente se aquilombar e encontrar parceiros em grandes corporações, em corporações pequenas, sempre tem a possibilidade da gente encontrar quem nos auxilie. Alguns lugares são mais fechados para isso, mas a gente precisa acreditar de verdade que os lugares que se negarem a acreditar na potência e na construção que a gente está promovendo a partir dessas maiorias silenciadas, eles vão sair perdendo, porque a potência, de fato, está com a gente vai poder construir isso de forma mais efetiva no entorno. Então, não sei. Acho que é assim que eu penso, cara. Não sei se eu te ajudei, mas, enfim, é isso. Massa, massa. Só que eu queria só acrescentar algumas coisas, concordo muito com o que os meninos falaram, mas acho que tem duas coisas que hoje são muito fortes, né? Primeiro que essa questão dos vieses, às vezes eu penso, eu reflito um pouquinho se isso tende a melhorar realmente ou piorar, sabe? Eu lembro que em 2019 eu fui para o evento de uma grande consultoria, e aí eles estavam falando sobre People Analytics, né? E processos seletivos baseados em dados. E acho que é uma tendência muito grande que a gente comece a trabalhar com inteligência artificial em muitas áreas, né? E creio eu que o RH não vai ficar muito fora disso. E aí eu lembro que o rapaz que estava apresentando, ele estava falando com muito orgulho sobre todo o processo, todo o algoritmo que estava por trás, e realmente era uma coisa muito fascinante. Mas a primeira etapa do processo seletivo era a comparação entre o perfil do candidato e o perfil da empresa. E aí, quando eu olhei para a empresa, era uma empresa gigante, que não era composta por minorias em nenhum sentido, em nenhum tipo de minoria. E aí eu pensei, poxa,
você está construindo um algoritmo fantástico para fazer uma coisa perdurar pela eternidade. Porque o algoritmo ele vai ler o que acontece hoje e a gente sabe que o cenário de desigualdade é muito grande. E aí eu acho que entra num segundo ponto que eu queria trazer. Acho que nós, como cidadãos, né, como empresas, hoje eu trabalho na área técnica, então é uma área muito carente de conhecimento. E a gente sabe que esse conhecimento ele não é acessível a todo mundo. Eu tive o privilégio de fazer engenharia, mesmo sendo periférico, lá em João Pessoa, muito distante, mas eu sei que isso não é uma realidade das pessoas que estão do meu lado. Não é um lugar fácil de se chegar, de se atingir, e como eu falei, não tem muitas referências. Então, quando a gente olha para essa realidade, para o perfil técnico, a gente vê que há uma disparidade muito grande. E aí, as oportunidades, elas começam a ficar segregadas. Então, acho que nós, como cidadãos, né, como empresas, conscientes disso, tendo essa luz, essa clareza, a gente também tem que começar a pensar qual é o nosso papel para diminuir as desigualdades, sabe? Então, se hoje a gente percebe que para assumir certos cargos existe a exigência de certos conhecimentos, como é que a gente torna isso acessível para que todo mundo possa ter essa oportunidade? Então, acho que a gente começar a tornar isso democrático também é um passo gigante. A universidade hoje não é um ambiente democrático, a educação não é um ambiente totalmente democrático. Então, a gente também tem que começar a pensar como empresa como é que a gente faz para diminuir isso. Ah, será que eu vou criar um programa de formação para mulheres conseguirem adquirir conhecimento em finanças para elas assumirem cargos na minha empresa? Eu tenho condições para isso? Beleza, vou fazer isso. Como cidadão, poxa, hoje, né, com tudo acontecendo online, a gente tem um infinito de possibilidades de se voluntariar, de compartilhar realmente conhecimento, de levar essa oportunidade para outras pessoas. Então, acho que hoje a gente tem quase que um infinito de possibilidades de diminuir essas desigualdades e permitir, né, que a mulher periférica que trabalha o dia inteiro consiga ter acesso a uma informação que vai fazer com que ela chegue nesse lugar de fala, ela consiga chegar aqui e ter essa clareza. Então, é um processo de transformação que também tem que começar daí, na minha visão. Nossa, gente, é muito, né? Escutar e refletir sempre, é sempre um aprendizado muito grande. Estou vendo bastante movimentação aqui da Andréia. Andréia, muito obrigada pelas suas perguntas. Eu acho que até como você colocou aqui no final, é isso, é um momento de desconstrução e transformação. Acho que essas falas que você colocou também foram algumas perguntas que a Poresse fez durante o ano passado, e a gente, enquanto pessoal também, né? Não só enquanto organização, o que é que a Carol pessoalmente faz para isso, para além de, tipo, também eu, Cata, Com, Aninha, Dani, também somos pessoas, não somos só a Poré, assim, colaboradores da Poré, existe toda uma vida. E é isso, essas perguntas, elas vão através de muita escuta, e a gente pode até trocar mais sobre essas figurinhas, exatamente sobre essas perguntas que você mandou agora, mas acho que o Murilo, a Alisson e a Aline falaram coisas muito legais que servem como algumas das respostas, né? Porque também não existe uma resposta única, não tem receita de bolo, igual a Aline falou. São muitas histórias e varia muito de acordo com os contextos, é muito sobre escutar e ver o que dá para fazer a partir daquela escuta com toda a bagagem que a gente traz. E a gente vai falar um pouquinho também, que foi bastante do processo que a gente fez ano passado. E aí, gente, infelizmente, gostaria de ficar aqui sim, até amanhã, varar a noite conversando. A gente vai começar a encerrar essa primeira parte, para depois apresentar o novo programa da Poré, que, nossa, aquece muito o coração, assim, o quanto que faz sentido, o quanto que é muito bom escutar essas coisas, porque às vezes a gente fica nesse processo e acha que a gente tá doido, sabe? Que não faz sentido, que, nossa, o mundo nunca vai aceitar essas coisas, e aí escutar vocês dá esse cobertorzinho, assim. E para fechar, eu queria muito perguntar para vocês, mais uma vez, como que, acho que a gente já falou bastante também, mas como que os jovens se preparam para esse tipo de entrevista, pensando nesse espaço aberto? Acho que rolou uma pergunta dessa também, como que consegue mostrar a sua história, tá consciente de si na hora de uma entrevista, ou até, sei lá, no currículo. E também, para finalizar, assim, já pode ir emendando na fala, que mensagem que vocês passam, aliás, na verdade vocês falaram bastante, mas só uma síntese, assim,
para as pessoas que estão aqui com a gente sobre as novas formas de trabalho, de recrutamento, de empregabilidade e também de, eu não sei, aí Aline, você me corrige se é essa palavra certa, de permanência, melhor, permanência dessa pessoa no trabalho, que também não adianta nada fazer um processo seletivo incrível e aí quando chega ali, tipo, ixi, não era tudo isso não que foi na entrevista. Então, só agora uma síntese para a gente ir resumindo toda essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui. Boa. Acho que, rapidinho, só voltando no ponto que falaram dos gestores, gente, contra dados não há argumentos, tá? Como o Murilo bem falou, né? Não é só ser bonzinho. Tem consultorias muito grandes, como a McKinsey, por exemplo, que todo ano eles fazem lá um compilado de perguntas relacionadas a vários aspectos, incluindo diversidade, e mostram que isso faz bem para o negócio, né? Então, às vezes, o gestor... Quando o gestor é muito resistente, acho que é mimimi, que acontece às vezes também, mostra dados, né? Tem gente que gosta de finanças, é mais estratégia. Você começa por um lado e aí, aos pouquinhos você vai ali, água mole, pedra dura, trazendo um pouquinho de conhecimento, conversando e eles aceitam. Então, agora falando rapidamente aí, eu acho que sobre a questão de futuro de trabalho e tudo mais, empregabilidade e a gente chama de manutenção do colaborador ou desenvolvimento do colaborador, porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa faz um processo seletivo incrível, super maravilhoso, encantamento puro, raiz, e aí quando a pessoa chega no dia a dia, ela fala, nossa, caramba, não tem nada a ver a realidade com que me foi apresentado, né? Acho que hoje a gente, sei lá, acho que um bom ponto é sejam vocês mesmos e busquem uma empresa que de fato converse com seus valores pessoais. Parece um pouco clichê às vezes, né? Mas faz muito sentido. Porque quando você trabalha em um ambiente que não tem nada a ver com o que você acredita, com o que você valoriza, não tem como, não vai dar match. Né? Você vai falar assim, caramba, eu penso A e o meu gestor pensa B. Vai ser sempre conflito. A gente não converge as nossas ideias, a nossa visão de futuro. Então, muito além de serem vocês mesmos, sempre busquem entender um pouquinho da empresa. Né? Eu acho que quando a gente está começando também, a gente pensa assim, é uma super oportunidade, a empresa que me aceitar, eu vou aceitar, e aí sempre achando que a empresa está fazendo um favor ou algo do tipo, não, gente, mais uma vez, é sempre uma troca. Vocês também têm muito a oferecer, invistam um pouquinho mais de tempo buscando algo que faça sentido para vocês, porque normalmente a gente passa muito mais tempo no trabalho e com a nossa equipe do que às vezes com a nossa família, com os nossos amigos. Então é importante que seja um ambiente construtivo. Né? O que eu estou aprendendo aqui? Como eu estou evoluindo como pessoa, como profissional? Então acho que é uma boa dica pesquisar um pouquinho sobre a empresa, sobre cultura e entender se faz sentido para vocês. E se despir desse medo e dessa preocupação de que, caramba, eu preciso fazer de tudo para ser aceito, né? O perfil existe sempre uma posição, uma oportunidade, uma empresa e o perfil de vocês. E em algum momento vai fazer sentido para ambos os lados, né? Essa conexão. A gente brinca que é um casamento. Então, cada um faz ali um pouquinho, cada um cede um pouquinho e dá certo. Mas sempre com essa consciência de que precisa ser bom para vocês também, tá? Então, acho que a dica que eu deixo hoje, a mensagem final é essa. Busquem sempre algo que ajude na construção de vocês como pessoas e como profissionais. Ou eu, então. Bom, já que eu acho que é a última vez que eu vou falar, quero agradecer a Aline e a Alisson. Gente, foi uma alegria enorme conhecer vocês, um privilégio gigantesco dividir esse tempo. Vocês são pessoas maravilhosas, iluminadas, e a gente está construindo um futuro conjunto. Estou muito feliz de ter encontrado vocês de verdade. Sobre esse cenário final aí, né, da construção de futuro, da possibilidade de formação desses jovens, o que eu diria, cara? Acho que para mim, e aí eu vou, para não repetir nenhum dos conselhos da Aline, tentar contribuir um pouco a mais, eu acho que na minha experiência, uma das coisas que me fez mais diferença foi ter uma rede por perto que me auxiliou na construção de autoestima. Autoestima é um negócio crucial assim nessa jornada de desenvolvimento de carreira, seja para você empreender, seja para você participar de um processo seletivo, seja para você trabalhar numa empresa, a gente conseguir se ver, se amar, se valorizar, entender que o que a gente tem para contribuir também é potente, entender que a gente não é menos porque a gente não tem os privilégios que a galera acumulou a partir de um outro ponto de partida na vida, entender que meritocracia é uma narrativa falha
e que faz muito mais sentido a gente pensar em processos de coletivos, de rede e de potência. Então, eu diria que, assim, na minha vida, esses processos aconteceram através de amigos, de familiares, de alguns professores que estavam perto, de conversas que eu pude ter, que me auxiliaram nessa construção. E eu diria que se você pudesse, que você busque nessa rede, na sua vida, essas conexões. Se você sentir dificuldade de conectar com essa rede, hoje a gente tem uma potência maior, que é poder se conectar com redes e com comunidades na internet, cara, que é poder se conectar com gente que enxerga a potência em você, às vezes que tem auxílio nessa formação. A gente tem a própria Aporé aqui, que é um dos processos de empoderamento, de construção, a partir da autoestima do jovem, da forma que ele se conecta. Então, assim, eu acho que um dos caminhos para que a gente consiga ver essa transformação, não necessariamente que a gente busque muitas outras, como é que eu posso dizer, insígnias ou validações. Claro que nenhuma delas faz mal e cada um segue um caminho que acha que faz mais sentido dentro da trajetória que quer construir no mundo, mas eu acho que tem a ver com reconhecer as potências que a gente já tem no momento da trajetória em que a gente já está, e eu acho que a rede é um lugar potente para conectar com isso. Sobre o futuro do trabalho, cara, penso nisso. Penso de verdade que seria ideal em que a gente vivesse num mundo em que as corporações, esse universo das empresas, fossem um fator determinante para a potência da mobilidade social do país, que auxiliasse necessariamente a construção de carreira e que avaliasse as pessoas pelo valor que elas têm, né? Existe uma doutrina do capitalismo que está atrelada ao aspecto de que as pessoas só têm valor pela quantidade que produzem e pela quantidade que acumulam, mas as pessoas têm valor intrínseco. Isso é muito bonito de se pensar. Acho que a minha visão utópica de relação, já que é para entrar nesse lugar mais abrangente para finalizar, seria o lugar em que as pessoas, um lugar social em que as pessoas fossem valorizadas por quem são e que cada um pudesse contribuir para a construção de sociedade a partir da sua verdadeira essência, a partir das coisas bonitas que carrega consigo. Acho que é isso. Foi um prazer, gente. Obrigado, Cato, pelo convite. Obrigado, meninos, pelo dividir esse tempo comigo. Amo vocês. É isso. Então, também queria agradecer, né? Esse momento foi muito massa. Eu também gostei muito das nossas conversas, tanto hoje quanto nos outros encontros, né? Dos meninos aí, Aline e Murilo. E aí, falando um pouquinho sobre essa perspectiva, né? Acho que dá para dar 3 dicas aí para os jovens. A primeira é a Aporé, a segunda é a Aporé, a terceira é a Aporé. Brincadeira, mas é assim, é verdade. Mas acho que isso que o Murilo falou é muito importante. Falta referências, mas elas existem, sabe? E aí a gente precisa caçar elas. E aí a gente pode ser do lado de casa, mas pode ser muito longe. No meu caso, foi um pouquinho longe. Mas eu achei. Então, acho que isso é muito importante para que a gente se empodere mesmo do nosso lugar. Para que essa síndrome do impostor, assim, onde a gente vai, ela deixe de existir, sabe? Para que a gente se reconheça como parte disso. E isso é muito importante. Acho que essa é uma coisa muito importante. E aí, outra coisa que eu posso dar como dica, né, assim, como experiência que eu tive, é abraçar todas as experiências possíveis. Isso é muito importante. A gente que é jovem, que é periférico, que vive em alguma situação de vulnerabilidade, tem carência de experiências. Então, a gente não pode desperdiçar elas. É realmente abraçar elas e se dedicar com o máximo que a gente puder, sabe? E aí, é isso. E pensando um pouquinho sobre essa questão de futuro, acho que temos 50 pessoas aqui na sala, e então são 50 pessoas que estão conscientes de que isso é um problema, de que isso precisa mudar. Então eu acredito muito no poder de transformação, e aí talvez sejam 50 para o Brasil, mas eu acredito que isso pode dar certo e vai dar certo. São 50, sabe o que a gente pode fazer com isso? Então acho que é sair daqui e no mínimo que a gente puder fazer para ter esse olhar de inclusão, a gente tem que fazer. E para que o S lá, né, do critério ESG dos investimentos, ele não seja só um S lá da sigla para a gente analisar dado, para que ele faça sentido na vida mesmo, e para que ele traga transformação, sabe? Precisa acontecer, precisa. A gente não tem mais espaço para viver em um mundo que não tem inclusão.
E é inclusão em todas as possibilidades que a gente puder. É diversidade mesmo, diversidade no pensamento, diversidade de onde a gente vem, diversidade de como a gente se reconhece, como a gente se percebe. Então, acho que somos 52 agora, ó, já subiu a gente de transformação. E eu acredito muito que vai acontecer. Ai, gente, nossa, é muito bom. Obrigada mais uma vez, obrigada. Nossa, não tenho nem palavra. Tem um amigo que ele fala que tem horas que o silêncio é desconfortável, mas tem momentos que é desconfortável, é bem confortável, como eu estou sentindo agora, de só acolher essas palavras maravilhosas que vocês tiveram. E, na verdade, só falando uma coisinha, o Murilo falou sobre essa coisa da utopia, né? E eu acho que uma coisa que eu deixo como mensagem é que a gente precisa de utopia para seguir os sonhos e ter esperança de que vai dar certo. Porque se a gente não acreditar que isso vai dar certo, às vezes a gente dá uma caída, né? Então, para que fazer isso? Então, é muito bom mesmo, gente. Que papo maravilhoso.